Bom, acabaram os testes de pré-temporada e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês, baseado nos testes, o que já dá para dizer a respeito das equipes. Eu sei, é só pré-temporada, tem muito joguinho, muito esconde-esconde, a gente não sabe a programação em detalhes das equipes, mapa de motor, nível de combustível, porém ainda assim dá para ter uma noção de se determinada equipe tá bem ou não. Então vamos lá passar equipe por equipe. Primeiramente eu vou falar das equipes que acertaram e a primeira equipe que eu considero que acertou, eu acho que é meio óbvio até, que é a Mercedes. Nos testes de Barcelona foi a equipe que mais deu volta na pista, o motor a mesma coisa, também foi o que mais rodou, e em pré-temporada um dos principais focos é a consistência e ver se o carro não nasceu do avesso. Dar bastante volta, coletar o máximo de dados possíveis, conseguir completar os testes, simulações, toda a programação que a equipe tinha preparado, e eles fizeram isso muito bem nos 3 testes que tiveram. No Bahrein a equipe teve sim problemas no motor, mas não foi nada muito preocupante, tanto é que eles conseguiram voltar para a pista no mesmo dia ainda. Se em pré-temporada o tempo de volta não é lá tão importante assim, ainda assim é algo a se observar pela consistência. E a Mercedes foi uma das equipes que esteve sempre entre os primeiros, chegou até terminar com o melhor tempo em alguns dias, é a favorita para conquistar o título desse ano, e o Russell por sua vez é o favorito para o título de pilotos, pelo menos por enquanto. A próxima equipe que também acertou foi a Ferrari. Nos testes de Barcelona foi a segunda equipe que mais andou, tanto no motor, tanto nos carros, e eu fiquei com uma sensação de que as outras equipes foram meio que ofuscadas nos testes de Barcelona por causa do desempenho da Mercedes. Você via muita gente, muitos portais de notícia falando só da Mercedes, que a Mercedes está isso, que a Mercedes está aquilo, e as outras equipes meio que ficaram de lado. Mas quando foram para o Bahrein, a Ferrari liderou treinos, ficou constantemente na parte de cima da tabela, liderou algumas sessões, aqueles testes de largada que rolavam no final dos treinos, a Ferrari, pelo que aparenta, é a que largou melhor. Tem até um vídeo do Hamilton largando e passando uma galera. Não teve muitos problemas ao longo de todos esses testes, tiveram uns bagulho meio nada a ver aí, que testaram igual aquela asa que gira. O Leclerc fez o tempo mais rápido de todos os testes no último dia, apesar de eu desconfiar que eles fizeram isso para fins de marketing, dar aquela hypada no pessoal antes do GP da Austrália. Mas vamos ver, né? De repente não é só blefe. A Red Bull é a nossa próxima equipe e aqui eu poderia dizer escuderia Max Verstappen. Eu não acho que vai mudar muita coisa em relação aos anos anteriores. O Radiar vai precisar de um tempo para poder se acostumar com esse carro. Talvez a Red Bull não tenha muita paciência para isso, né? Porque o histórico não ajuda também. Talvez o Radiar tenha mais tempo, fique menos pressionado, porque o Helmut Marko saiu da equipe. A Red Bull, principalmente com o Verstappen, também esteve constante na parte de cima, sempre ali em terceiro, quarto, quinto. Não teve muitas dores de cabeça ao longo dos testes. Eu acredito que o principal problema da Red Bull vai ser sim confiabilidade do carro e fazer o Radiar acompanhar o Verstappen. Isso se eles quiserem o título de construtores. O Radiar é um bom piloto, melhor que os últimos da academia da Red Bull, que foram para esse carro. Isso não conta o Pérez, né? Porque são só os pilotos da academia da Red Bull, então vai entrar o Albon, vai entrar o Gasly, vai entrar o Lawson, vai entrar o Tsunoda. Bom, eles têm um bom piloto para lapidar. Espero que dessa vez dê certo, para que a equipe não fique tão dependente assim do Verstappen. E a última equipe que eu vou colocar aqui que acertou é a McLaren, atual campeã dos construtores e também de pilotos. O motor da equipe é da Mercedes, então nesse quesito eles estão bem demais, porque a Mercedes é o melhor motor. O carro foi constante também, não deu muito trabalho para a equipe, nem para os pilotos, assim como as outras 3 equipes que eu já mencionei. Também ficou na parte de cima de todos os testes, com o Norris chegando até fazer o melhor tempo em um dia. Não é a melhor equipe, mas pelo que parece, teve um começo de regulamento até que legal. Eles vão conseguir defender esse título? Eu acredito que não, mas quem sabe, né? Bom, essas 4 equipes foram os destaques positivos, basicamente aqui as 4 grandes forças da Fórmula 1. Agora, desses 4, quem tá melhor, quem tá pior, eu vou montar uma tabelinha no final do vídeo para colocar onde eu acho que cada equipe tá, então vai ficar mais claro depois. Bom, nessa parte aqui existem algumas equipes que nem acertaram em cheio, nem erraram completamente no carro. E esse aqui é o famoso meio de pelotão, pelo menos foi assim que eu decidi chamar. Para começar, eu vou falar da Haas, que foi uma das equipes que mais andou no geral, contando todos os testes, não teve problemas críticos, só uma coisa ou outra, e você vê pelas declarações dos pilotos e do chefe de equipe que eles estão bem confiantes para a temporada, conseguiram fazer os testes que estavam programados, tudo lindo, maravilhoso. Só que o problema da Haas é a falta de dinheiro e de atualizar o carro. Lá em 2022 eu lembro que a Haas tinha começado muito bem a temporada, só que aí foi só as demais equipes começarem a atualizar os seus carros que a Haas começou a perder terreno. Então eles têm um certo problema de desenvolvimento. O carro pode nascer às mil maravilhas, mas somente isso, apesar de ser muito bom, ainda não é o suficiente. Então é uma coisa para eles ficarem de olho aí. A Alpine é uma equipe que também ficou no meio do pelotão, e isso para quem era a pior equipe dos últimos anos, já é uma grande evolução. Agora que eles se livraram do motor da Renault e foram para a Mercedes, tiveram de se preocupar somente com o carro, o que já ajuda bastante a equipe. Eu acho que eles podem surpreender esse ano, principalmente por causa do Gasly. Do Colapinto eu não espero
espero muito. Talvez em algumas corridas ele possa pontuar, mas ficar constantemente na zona de pontuação, aí eu já acho que vai depender muito mais do carro do que do piloto em si. O Colapinto ele não é um tipo de piloto que entrega mais que o carro. Se o carro tiver redondinho, aí beleza. Agora, se ele tiver que disputar pontuação no meio do bolo, ele vai acabar perdendo bastante ponto. Convenhamos que ele é um dos piores pilotos desse grid, né? Então o Gasly pode ser o cara que vai trazer bons pontos para a Alpine. A Williams foi uma equipe que assustou bastante no início do ano. Eles atrasaram o carro, tiveram que cancelar os testes de Barcelona. Fora isso, ainda foi a única equipe que faltou nesses testes. Foram reprovados nos testes de impacto, tiveram que reforçar o carro ficou acima do peso e cancelaram a apresentação do carro, que era para ter sido lá em fevereiro. Aí era para ser uma apresentação, um evento, tudo bonitinho, só que aí virou só fotinha. O que parecia que finalmente a Williams ia se arrumar, eles metem uma dessa. Mas algumas semanas depois, já no Bahrein, a Williams não parece que tá esse caos todo. Pelo que vinha saindo no começo do ano, parecia que seria um completo desastre, mas não parece estar tão ruim assim. Embora eu ache que no meio do pelotão eles podem estar atrás das demais equipes. A próxima é a Audi. Eu pelo menos não esperava muita coisa da Audi nessa temporada de estreia. Pra falar a verdade, só deles não estarem completamente horríveis já é uma coisa boa. Lembrando que essa equipe da Audi era a antiga Sauber, então já dá para ter uma noção de como será o ano da equipe. Não acho que terá uma diferença absurda do ano passado, então vai ser mais uma equipe que vai disputar pontos em todas as corridas. E é aí que entra o diferencial, que são os pilotos. A Audi tem uma boa dupla de pilotos, não é a melhor do meio do grid, eu acho que a Williams é melhor, porém eu vejo mais expectativa no futuro da Audi do que da Williams, Alpine e a Haas. E é isso que a gente tem que observar ao longo do ano, que é o desenvolvimento do carro e do motor. A Audi tem sim um futuro interessante. Espero que dê tudo certo para essa equipe, afinal de contas o Bortoleto vai estar lá, quem sabe a gente volta a ter um campeão mundial no futuro, hein? Com relação aos testes em Barcelona, a Audi teve muitos problemas, o que acabou dando uma preocupada, mas os testes do Bahrein serviram para dar uma acalmada. O saldo saiu bem positivo em relação a Barcelona, teve aquele side pod estreito lá, muita gente comparando com o zero pod da Mercedes, deu para ver que a disputa da Audi será ali junto com a Williams, Haas e Alpine. E como eu disse, a longo prazo eu confio mais na Audi sair desse meio e ir para o topo da lista da Fórmula 1 do que as outras equipes. E para fechar esse meio de pelotão, a última equipe desse grupo é a Racing Bulls, que talvez tenha sido a equipe mais discreta de todos esses testes. Ninguém falando da Racing Bulls, a dupla de pilotos também não ajuda muito, Lawson não é lá um grande piloto e o Lindblad é um estreante da temporada, veio da Fórmula 2 com uma temporada que não anima muito, apesar da Red Bull ter esperança nele. Pelo que eu vi dos testes, vai ser mais do mesmo, meio de pelotão ali. O motor da Red Bull Ford parece que tá bem legal, o que é um bom sinal para a equipe, mas é aquilo, a Racing Bulls é a equipe de desenvolvimento da Red Bull, tanto de pilotos quanto de funcionários. É meio que uma categoria de base da Red Bull, então eles nunca tiveram muito o que almejar na categoria. Sempre foi só mais uma equipe de meio de pelotão e em raros momentos teve um carro melhor que a própria Red Bull. Ano passado foi um desses momentos. Se não fosse pelo Verstappen, a Racing Bulls claramente ficaria na frente. Então vai continuar ali, mais do mesmo, onde sempre esteve. Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar das duas equipes que claramente cometeram um erro incrível, e já vou avisando que uma eu vou até passar um pano e a outra seria melhor se nem existisse. Já tá me irritando. Começando pela Cadillac, teve muitos problemas em todos os 3 testes. Era só ficar um pouco mais de tempo na pista que o carro começava a dar problema aqui e ali. No Bahrein o carro parou no meio da pista, constantemente no final da tabela de tempos, o que já indica que eles não vão disputar muita coisa esse ano. E o Pérez e o Bottas vão ter muita dor de cabeça. Mas eu até passo um pano pra Cadillac porque a temporada de estreia da equipe na Fórmula 1 e não é igual a Audi que comprou a Sauber. A Cadillac começou do zero, então é bem natural ter essa dificuldade no começo. É tudo muito novo ainda, então é até compreensível todos esses problemas, fora que a expectativa era mais ou menos esse aí. Eu pelo menos não esperava nem um pouco ver a Cadillac já lá em cima brigando com Ferrari, Mercedes, nem no meio da tabela. Dos pilotos eu boto um pouco mais de fé no Pérez, talvez alguma corrida ele tire um ponto da bunda, de repente numa corrida de chuva, Mônaco, Singapura, pode acontecer. Agora o Bottas aí eu acho que já fica um pouco mais complicado, eu não acho que tenha sido a melhor escolha, mas eu entendo. O cara é experiente, ganhou corrida, tem pole, já foi vice, enfim, a Cadillac quis jogar safe. Agora, para acabar de vez com a lista, vamos falar da Aston Martin, que é disparado a pior equipe desse grid. O problema desse carro nem é o quão lento ele está, só isso já seria um problema. Mas para piorar, o carro não dura 20 voltas sem quebrar. No último dia de testes, o Alonso nem andou com o carro, o Stroll também não. Foi a equipe que menos andou em Barcelona, não chegaram nem a fazer 100 voltas em 3 dias de testes. O motor da Honda também tá
péssimo, que é uma tremenda ironia, o motor da Honda e o Alonso juntos de novo, mistura tão bem quanto água e óleo. Cara, eu não sei o que acontece na Aston Martin, essa equipe aí, ela é a prova viva de que dinheiro não compra tudo. Contrataram a Adrian Newey para projetar o carro, trouxeram a Honda, que tinha sido multicampeã na Red Bull, mas aí chega na Aston Martin e parece que, sei lá, olha, é realmente algo inexplicável. Tipo assim, a Aston Martin não tem o mesmo problema que a Haas. Por exemplo, não é falta de dinheiro, não é falta de funcionário, não é falta de equipamento, nem de profissional, nem de piloto. Tudo bem que tem o Stroll que não ajuda muito, mas vai falar pra mim que o Alonso é um piloto ruim. Então, cara, realmente tem algumas coisas nessa equipe que fogem do explicável. Em 2023 era claramente a segunda melhor equipe, mas ali no meio da temporada começa a ficar para trás. A Aston Martin começa a colocar umas atualizações que não entram bem no carro, então até para desenvolver o carro tem problema, o que me preocupa um pouco, porque o carro já tá uma bosta, e para ajudar a Aston Martin ainda tem esse histórico de não saber desenvolver o carro. Então, tá aí, ó. Eu acho que o Adrian Newey acabou se animando até demais na hora de desenhar o carro. Vamos ver como vai ser o futuro dessa equipe. Se não fosse o Newey como projetista e a Honda como motor, eu já diria que esse regulamento aí para Aston Martin, esquece. Vai virar uma Alpine da vida. Talvez o Alonso se aposente, porque esse ano, olha, dificilmente eles vão fugir muito disso. Para os próximos anos, aí, quem sabe? Até lá, vai saber se o Alonso vai ter paciência ou físico para aguentar, né? O cara vai fazer 45 anos, vai ter filho para cuidar agora. E eu tenho certeza que um dos motivos para o Alonso estar na Fórmula 1 é porque a Aston Martin soltou aquele famoso confia. Mas, como já diria um clássico da música brasileira, quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo, o que ele é? mentiroso! As equipes que eu falei aqui não foram exatamente na ordem que eu acredito, da melhor para pior, então eu montei essa tabela aí para vocês saberem qual é a minha opinião final, baseado no que eu vi. Tira print aí para no final do ano vocês me zoarem. Bom, gente, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu vou lançar mais um vídeo antes da primeira corrida, provavelmente semana que vem. Vou fazer meio que um guia explicando todas as mudanças que aconteceram na Fórmula 1 esse ano. Eu sei, já tá meio tarde para fazer esse tipo de vídeo, mas ainda assim eu queria soltar uma semana antes da temporada começar de fato. Só para dizer que eu fiz também, beleza? Então, até o próximo vídeo e